mudanças na proposta de emenda à Constituição dos precatórios, aprovada ontem na Comissão Especial da Câmara. O que é que isso pode impactar no orçamento da União? De que forma a economia tem recebido tudo o que está acontecendo, né? Nós vamos conversar com a Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe da gestora Panambi Capital. Tatiana, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Obrigada pelo convite. Tatiana, a perspectiva de vocês para esses próximos dias, talvez semanas, é parecida com o que está acontecendo hoje, de índices da Bolsa de Valores de São Paulo em queda, de dólar pressionado? A gente vai conviver com isso até que as coisas assentem? Muito provavelmente, né? O mais provável é isso. A gente vive um momento de incerteza, de mudança de regras, né? Estamos num movimento de mudança de regras, né? Ontem à noite foi aprovada a PEC do precatório, que altera a lei do teto de gastos, mas foi aprovada na comissão especial. Ainda tem um longo caminho pela frente. Ela vai precisar, como ela é uma emenda constitucional, né, ela altera a Constituição, ela precisa, o caminho é ser aprovada em 2 turnos pela Câmara, depois é enviada para o Senado e mais 2 turnos no Senado. Igual as reformas que foram feitas até então. É um caminho longo e enquanto esse debate continuar ocorrendo, a incerteza ela é o que vai vigorar aí nos mercados, né? A exigência de maior prêmio dado à incerteza é um fato, já tem acontecido nos últimos dias e deve continuar até que você tenha mais claro, né, o que é esse novo arcabouço fiscal, né? A gente está num processo de mudança do arcabouço fiscal, isso é inegável. E ainda falta muitos passos ainda para a gente chegar. Olha, então, agora o desenho do arcabouço fiscal, das travas fiscais é esse, né? A gente está num momento de transição, maior incerteza, maior prêmio exigido. Tati, queria te fazer uma pergunta sobre algo que você me disse ontem. Você falou que 2 coisas que me chamaram a atenção. Uma, que nós podemos estar num caminho sem volta em relação a esse aumento de gastos. E outra que você falou que essa mudança nos índices de correção do teto de gastos, essa sincronização que deixa a correção do teto e também a correção das despesas públicas igual, né, esse índice de correção, isso pode trazer um prejuízo também do ponto de vista do nosso orçamento. Queria que você explicasse esses 2 pontos, por favor. Sim, a questão, né, a mudança na questão do teto de gastos é basicamente a mudança de qual índice que é usado para o reajuste do teto. Então, a lei foi aprovada ali em 2016, usando a inflação, né, o teto de gastos, o limite dos gastos para o ano que vem, ele é definido pela inflação até junho do mês anterior. E a alteração proposta é colocar essa definição do limite dos gastos para o ano seguinte, definida pela inflação acumulada até dezembro do ano anterior. A grande questão é que a inflação do ano, ela só é sabida em janeiro, né? E todo o debate do orçamento, ele ocorre normalmente no segundo semestre do ano anterior. Então, perde, né, essa proposta em si, sem falar do tamanho, né, da expansão de gastos que ela proporciona para o ano que vem, ela, olhando para frente, perpetuando para frente, ela reinsere a imprevisibilidade no debate do orçamento. Ela reinsere, ela reduz, né, não reinsere, ela reduz a transparência. Porque a proposta em si, né, a lei do teto de gasto, ela veio no sentido de, olha, vamos debater o orçamento no segundo semestre, vamos debater a utilização do dinheiro público, né? Então, a gente define o limite, né, usando a inflação que é sabida em junho, e a gente tem 6 meses para debater aonde a gente vai gastar o dinheiro público, aonde é prioritário gastar o dinheiro público, com bases mais palpáveis, né? Olha, é isso que a gente tem para gastar, é um X, é um determinado valor. Essa alteração proposta aí na PEC do precatório, ela
ela volta com o orçamento num debate onde a definição dos valores é muito incerta, porque vão ser definidos com base em projeções, e a gente sabe que projeção tem margem de erro sempre, né? Então, a gente sai, né? O que está sendo proposto é sair de um desenho que tem algumas certezas e voltar para um desenho mais incerto, né? Esse é o grande problema quando a gente fala para frente, né? Essa redução da previsibilidade, a redução da transparência. E no ponto que a gente estava comentando ontem, abre-se um espaço enorme, né, com essa revisão, porque o teto vai ser revisto todo, né, a história inteira. Essa revisão, de acordo com a conta do governo, juntamente com a abertura do não pagamento de parte dos precatórios e essa parte sendo transferida para 2023, ela abre na conta do governo um espaço de 83, quase 84 bilhões de gastos para o ano que vem, né? Que pode chegar até mais, né? Na minha opinião, nas nossas contas aqui, pode chegar mais próximo de 95, 97 bilhões. Tatiana, eu gostaria de lhe perguntar do ponto de vista de quem tem fome. Porque para quem tem fome, né, muito além de o que é uma PEC, o que é um precatório, o que é essa discussão, teto fiscal, o que é isso? Essa pessoa entende de algo urgente, que é ter fome e é conseguir suprir isso. Eu gostaria de te ouvir, inclusive, para quem olha de maneira crítica, pensando assim, minha nossa, esse mercado é muito insensível. Esses economistas não entendem do que é fome. Por que não resolve o quanto antes esse assunto? Por que fica esse vai e vem de ideias enquanto tem gente que passa fome? Esse caminho é muito nebuloso, né, do ponto de vista de quem não tem dinheiro para comprar comida. Nós perdemos a conexão com a Tatiana agora, né? Perdemos a imagem da Tatiana. Será que, pelo menos por áudio, Tatiana consegue nos ouvir ou falar? Porque às vezes perde a imagem. Voltamos? Voltamos. Pronto. Tatiana, você conseguiu, por acaso, ouvir toda a minha pergunta? Sim, ouvi e peço perdão aí pela falha da comunicação. Do ponto de vista de quem tem fome, né? E que é urgente e que é menos importante aí o debate fiscal. Aparentemente é menos importante, né? Mas é importante, porque do ponto de que qual é a grande discussão hoje, né? É a inflação. Né, a inflação extremamente alta, né, acumulando aí 10%, um pouco mais de 10% de inflação, e que impacta justamente quem são os mais suscetíveis ao aumento da inflação. É a classe baixa, né, é o pessoal de renda mais baixa. Esses são os altamente impactados com a inflação. Então, tem a necessidade imediata de dinheiro para essas pessoas, né, de aumento na transferência de renda, mas não vai adiantar um aumento da transferência de renda se você tem a inflação que vai comer esse poder aquisitivo. Esse que é o ponto, né? O orçamento é bastante amplo, né? E você tem espaço para debate de como alocar esse dinheiro e ampliar a transferência de renda. Né? E isso tem, né? A questão é que a solução apresentada agora, ela vai muito mais no sentido de ampliar os gastos, né? Não discutir a prioridade, e essa ampliação de gastos ela contribui para realimentar essa pressão inflacionária, né? E aí, no final das contas, a gente corre o risco de aumentar a transferência de renda, mas no final das contas, essa transferência de renda não ter o poder aquisitivo necessário para suprir aí a necessidade de alimentação das pessoas, porque retroalimenta a inflação e a inflação come esse poder aquisitivo. Né? E é esse que é o ponto, né? O debate fiscal parece distante, né, da realidade de quem precisa se alimentar, mas ele não é, porque a gente vem de um quadro inflacionário muito pressionado, e a expansão da política fiscal sem um alinhamento melhor do que é esse programa, do que se pretende com esse programa de transferência de renda, sem uma tentativa de realocar, né, os gastos
de maneira a abrir mais espaço para transferência de renda, ele tem uma grande probabilidade de continuar mantendo essa inflação alta. E no que essa inflação se mantém alta, o poder aquisitivo do dinheiro, em geral, sofre, mas a classe de renda mais baixa, que tem menos proteção aí à inflação, ela sofre mais. E aí essa transferência de renda acaba não sendo suficiente para dar resposta aí a essa necessidade imediata, que é a fome, né? Que é a necessidade de sobrevivência dos mais vulneráveis. Obrigada. Então, nós conversamos com a Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe da gestora Panambi Capital. Muito obrigada, Tatiana. De nada. Bom dia. Bom dia.